tá? Então o povo não lidava mais com Deus da forma com que deviam lidar, com toda a reverência. A reverência acabou. Eles não têm mais reverência para com o seu Deus e assim isso trará consequências gravíssimas, mas que farão eles recobrarem a consciência dessa importância, dessa reverência para com o seu Deus, tá? Foi marcado por uma grande monarquia e uma profunda apostasia e infidelidade, ok? Então aqui você tem agora já a questão mais contextual aí da época dos monarcas, né? E em relação ao juiz, essa frase é a melhor, veja. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, uma vez que não havia uma instituição que centralizasse o poder e que tivesse de uma forma mais ágil, tá certo? De uma forma mais definida a punição, a iniciativa da punição daquele que desobedecesse à lei. Então, a maneira como a época dos juízes lidava mais com essa questão era mais livre. Então, havia os clãs, haviam as tribos, as tribos eram compostas pelos clãs e os clãs eram compostos pelas famílias. E circulando por esses ambientes haviam os levitas, que eram a tribo que não era contada. Então, assim, poderia ser, se o povo houvesse se comprometido com a lei, atitude esta já cobrada por Josué na época dele, o povo poderia ter mais liberdade, não seria oprimido pela realeza, pela monarquia, o que Samuel os alertou acerca de todo esse poder de opressão que o rei tem sobre o povo, levando contingentes populacionais para se envolver nas guerras, tá certo? Por eles iniciadas, além de todo o serviço que era realizado à corte, né? Então você tem aí toda a situação em que um monarca e toda a sua aristocracia, né, toda a corte, tornam-se intensamente pesados para o povo. Isso foi muito visto na época de Salomão, de modo tão pesado que as tribos do norte se rebelam contra o rei Salomão. É a ocasião em que Jeroboão sobe ao poder, oportunista, né? Então veja, cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Olha só essa frase é bem terrível e bem ilustrativa, né, desse período. Cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então você tinha essa situação na qual a lei ela era distorcida, reinterpretada da forma mais conveniente possível para aquele que queria manipulá-la. E assim o período dos juízes imergiu numa apostasia terrível, em diversas situações reiteradas de invasão, tá certo, de Israel, saque de seus bens, violência, mortes. Então Israel viu-se num período de muita dificuldade mesmo, nesse período dos juízes. Aí para cada situação dessa, Deus levantava um juiz para trazer libertação. O juiz buscava muitas das vezes tentar aproximar o povo do culto a Deus, mas muitas das vezes o povo não manifestava esse interesse, tá certo, em demonstrar fidelidade para com o seu Deus. Então permaneciam nessa atitude, né, de apostasia, até que vinha outra crise, um arrependimento que tornou-se cada vez mais mecanicista, não sincero, fingido, tá certo? Manipulado, e aí vai levar a uma crise entre o povo e Deus. Isso vai conduzir até a situação em que Deus nem aceita mais os seus sacrifícios e as suas orações. Veio o secularismo, hedonismo, idolatria. Secularismo, hedonismo, idolatria. Depois da morte de Josué, depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus. Aqui, gravíssimo, né? Uma geração que não estava empenhada da mesma forma, que não tinha o mesmo comprometimento, ok? Que não tinha a mesma comunhão. E não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus. Vamos ver aqui. Ah, sim, encontrei. Levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Então haviam perdido essa noção histórica,
tá? Havia perdido essa noção histórica, por mais que Deus houvesse os aconselhado a estabelecer marcos históricos, quando, por exemplo, eles atravessam as águas do Rio Jordão, que havia sido detido em uma das suas margens, né? Então a parte norte se deteve, fazendo uma parede de água, e a parte sul escoou, abrindo passagem para que eles atravessassem o Rio Jordão. Então os sacerdotes carregando a arca, todo o povo, e aqueles que vêm na retaguarda é ordenado que recolham pedras e façam colunas do outro lado da margem. E quando os filhos perguntarem acerca daquelas colunas, qual o propósito delas, eles deveriam trazer a referência da saída do Egito, da peregrinação pelo deserto e da travessia miraculosa tanto do Mar Vermelho quanto do Rio Jordão, tá? Então, com isso, eles teriam um referencial importante sobre Deus. Agora, muitas das vezes falharam, né? Muitos israelitas desse. Você já sabe que o cartão XP é nessa comunicação, e isso se tornou de fato um grande problema, porque a geração posterior não demonstra o mesmo comprometimento, a mesma comunhão, uma vez que não lhe foi comunicado corretamente, tá certo? E aí você tem essa geração que vai cada vez mais se enfraquecer, não vai conseguir zelar pela sua liberdade. Cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído na vida aqui dos cananeus e foi atraído à adoração de seus deuses. Foi atraído à adoração de seus deuses. Juízes 2, 7 ao 13. 3, 5 ao 7. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. Secularismo, aquilo que é do século, aquilo que é da época. Então você se deixa de fato influenciar pelo seu contexto. E aí muitas das vezes o contexto em que você está deveria ser mudado e você deveria ser o agente transformador. Mas pelo contrário, você se torna moldável e você torna-se moldado pelo contexto. Então o século da atualidade, com todos os seus modismos e suas ideologias, passam a governar sobre a sua vida, tá certo? Então aí você está envolvido no âmbito secularista ou secular. Agora, a questão hedonista já é muito ligada ao prazer. Então, quando se fala em secularismo e hedonismo, eu já levanto logo assim a atenção sobre essa questão hedonista, principalmente na situação em que, se as pessoas optarem por viver guiados pelos seus desejos, então o hedonê, ele dá essa ideia, né, de fato atender, ceder aos seus desejos. Se a pessoa viver dessa forma, apegado extraordinariamente aos seus desejos, ele de fato estará arriscando muito, estará se expondo muito ao fracasso, estará se expondo muito ao risco. É a situação em que a pessoa vai buscar o conforto, mais confortável, tá? O secularismo e o hedonismo, ou seja, ela se comporta na média da sua época, ok? É um homem do seu contexto, é a mulher do seu contexto, tá certo? Que é formado a partir do seu meio. Então, a pessoa como resultado do meio. A pessoa como mero resultado do meio. Seu meio é violento, ela é violenta. Seu meio é devassa, ela é devassa. Seu meio é de pessoas viciadas, ela também se vicia. Ela é uma pessoa como resultado do meio. Então, esse tipo de pessoa, ela infelizmente será gravemente afetada, e mesmo tendo oportunidade de contrastar, ela não tem a coragem. Ela tem oportunidade porque a vida é dela e as decisões são dela. Só que ela não tem a coragem, nem o empenho, o esforço necessário para isso, para viver em contraste com o seu contexto, ok? Então, muitas das vezes, para viver em contraste com o seu contexto, ela viverá uma vida solitária. Ela viverá uma vida com poucos amigos, com pessoas que talvez não a compreendam, pessoas que talvez não a entendam, ok? E ela terá que ter essa compreensão para com essas pessoas que talvez não tenham a mesma visão, a mesma inteligência, o mesmo poder de análise que ela tem sobre as situações às quais ela está exposta. Então, muitas das vezes a pessoa desiste e dança conforme a música. Ela se torna aí fruto, né? Torna-se resultado do meio.
secularismo e hedonismo, não somente resultado do meio, mas ela começa a ceder aos seus próprios prazeres, desejos e necessidades. Então, muitas das vezes, para a pessoa alcançar algo extraordinário, algo diferenciado, ela vai se privar.